Muito bem, amados, eu quero saudar a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para mim é um privilégio, uma honra poder estar aqui nesta manhã e com esta responsabilidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Agradeço primeiramente a Deus, a vida do meu irmão, pastor Márcio, que nos franqueou o púlpito para estarmos nessa manhã transmitindo a palavra de Deus. E eu tenho por certo que Deus tem algo para nós. Amém? A Bíblia diz que a palavra dele é poderosa. Ela é como uma espada afiada de 2 gumes e que penetra até a divisão do espírito, alma, juntas e medulas. E ela é apta para discernir todas as intenções dos nossos corações. Então abre o teu coração, disciplina a tua mente, Deus vai falar conosco. Amém? E eu quero, como eu disse para os irmãos, é uma honra poder estar aqui, rever alguns irmãos. Esse púlpito... Agora que acharam o ponto, né? Tá bom, né? Congregamos aqui por 4 meses no ano de 2019. Estamos revendo aqui alguns irmãos que já conhecíamos e alguns novos que nós não conhecíamos ainda, né? E louvo a Deus pela vida do pastor Márcio, por esta igreja. E me alegro em ver que essa igreja está crescendo, prosperando, avançando para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas, queridos, vamos para a palavra de Deus. Não é fácil substituir ou pregar no lugar do pastor Márcio, né? Embora nós somos irmãos de sangue, eu digo assim que ele é o mais novo, mas eu sou o mais bonito. Tá gravando, irmão? Vamos lá, vamos para a palavra de Deus, queridos. Vamos falar de Jesus um pouco, né? Livro do Êxodo, vamos lá para o Velho Testamento. Queridos, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, né? E em todos os livros da Bíblia Sagrada, Jesus está, todos os livros, né? Jesus é o tema central dos 66 livros da Sagrada Escritura. 39 do Antigo, 27 do Novo, Cristo está inserido ali. Êxodo capítulo de número 4, eu vou ler apenas o versículo de número 2 para tirar por base no texto, na mensagem que eu quero trazer aos irmãos nesta manhã, né? Êxodo capítulo de número 4. Pastor Márcio, com mais uma equipe, estão num trabalho missionário em Bangladesh, e eu senti no coração de trazer algo para os irmãos relacionado à missão. E o tema da mensagem que eu quero ministrar nessa manhã é: por que Deus nos usa? Uma pergunta: por que Deus nos usa? Às vezes eu me indago para Deus, Senhor, o que o Senhor achou em mim? Então esse é o tema da mensagem. Vamos lá, Êxodo 4:2 diz assim: perguntou o Senhor, o que é isto que tem na mão? Respondeu-lhe, aqui diz um bordão. Na minha Bíblia diz uma vara. Eu vou me ater em vara, né? Uma vara. Amém? Vamos orar. Querido e amado Senhor, eu me coloco diante da sua presença nesta manhã, Senhor, como um instrumento para ser usado por Ti, totalmente dependente da graça, da misericórdia e do favor do Senhor, da unção do Seu Espírito Santo. Reconheço as minhas limitações
e a minha dependência do Seu Espírito, Senhor. Me usa como um instrumento para a glória do Seu nome. Aqui está a Sua igreja, aqui está o Seu povo, Senhor, que eles querem ouvir uma palavra vinda do céu, do trono da graça. Pai querido, que a minha boca seja a Sua boca, e que o Senhor me use como esse instrumento, e que acima de tudo, Senhor, o Seu nome venha a ser glorificado. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a vida de Moisés, um legislador da tribo de Levi, filho de Anrão e Joquebede. Moisés, ele nasce em meio a ameaças. Havia um decreto da parte de Faraó que todo filho, macho, homem, que nascesse, deveria ser morto pelas parteiras. E Moisés nasce nesse contexto. O povo de Israel, ele estava se multiplicando no Egito, e Faraó, temendo uma rebelião, ele dá uma ordem para que as parteiras não poupassem a vida dos meninos. E Moisés nasce nesse contexto. Mas, queridos, uma coisa é quando Deus tem um plano, uma chamada específica, principalmente para a vida de alguém. Pode o Faraó deste mundo se levantar, que Deus o coloca aonde Deus o tem para ele. O Faraó é uma tipologia, um símbolo de Satanás. E o diabo tem se levantado nesses últimos tempos para tentar impedir aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas eu digo uma coisa para você: Deus está no controle da história. Glória a Jesus. Moisés nasce nesse contexto, decreto de Faraó. A Bíblia diz que a sua mãe o esconde por cerca de 3 meses. E não podendo esconder mais, aquela mãe, ela arquiteta um plano, ela tinha que entrar em ação, pois a vida do menino estava correndo risco de vida. Eu vejo aqui um amor de mãe, mas um amor desprendido. Ela saberia e ela sabia que ela não poderia segurar o seu filho por muito tempo. E ela tem que entrar em ação. E eu vejo aqui, queridos, também o trabalhar de Deus, juntamente com o trabalhar desta mãe. Porque a Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4, que desde a eternidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, mas que trabalha por aqueles que neles esperam ou confiam. Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, e Deus trabalha conosco, nós somos cooperadores dele também. Então, a parte daquela mãe foi confeccionar um cesto, foi betumar aquele cestinho e colocar às margens do rio Jordão. Os planos daquela mãe poderiam ser frustrados, mas os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Teria tudo para dar errado. O rio Nilo, um rio de feras, crocodilos. Mas, queridos, eu creio que quando aquela mãe, ela fez aquele cesto, ela betumou aquele cesto, quem sabe treinou Miriam, sua filha mais velha, a parte dela foi isso. E ao ela colocar as margens do rio Nilo, eu creio que as mãos de Deus conduziram aquele cesto pelo leito do rio Nilo. Creio eu que Deus colocou um desejo no coração da princesa com as suas donzelas de ir se banhar naquele exato momento. Acham ali aquele cestinho. De repente chega Miriam ao mesmo tempo e diz: quer que eu vá chamar uma ama para cuidar dele? E a princesa diz: vá. E ela chama a sua própria mãe e ainda é assalariada para cuidar do seu próprio filho. Olha o trabalhar de Deus. Você que entrou aqui nesta noite, tem muitas coisas, queridos, que às vezes nós não entendemos, mas Deus está trabalhando. Lá na frente, nós vamos dizer que nem Paulo diz: eu quero que saibais que o que me aconteceu contribuiu para o bem. Glória a Jesus.
Moisés, ele vive 120 anos, é a vida de Moisés, dividida em 3 fases. Primeiros 40 anos, palácio de Faraó. Moisés foi adotado pela filha de Faraó, filho da filha de Faraó. Talvez sucessor do trono no Egito. A Bíblia diz que Moisés era um homem poderoso de palavra, conhecia todas as ciências dos egípcios. Mas a Bíblia diz que um dia Moisés sai a visitar os seus irmãos e ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele mata aquele egípcio, enterra na areia. No outro dia ele é descoberto e, temendo por sua vida, Moisés foge para o deserto de Midian. Segundo os 40 anos da vida de Moisés, primeiros 40 anos, palácio de Faraó. Moisés aprendeu a ser alguém. Segundo os 40 anos, Moisés viu que ele não era ninguém. E queridos, quando Deus quer preparar alguém para os grandes embates, pastor Luiz, da vida, muitas vezes Deus usa os desertos. Deserto é lugar de solidão, de escassez, mas é no deserto que nós temos experiências com Deus. Queridos, não ande com quem não tem deserto, ele não tem nada para te ensinar, ele não tem experiência, ele não tem vivência. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver homens de Deus que tiveram desertos. Paulo teve o seu deserto da Arábia, depois dele se converter, ter um encontro com Jesus, a caminho de Damasco, ele vai para o deserto da Arábia. E ali ele recebe revelações de Deus. E foi considerado um dos maiores homens da história da graça, que nos trouxe as diretrizes da graça da nova aliança. 40 anos no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Talvez Moisés poderia pensar: Senhor, aonde estão os planos do Senhor para com a minha vida? Os projetos do Senhor? Será que você não tem se indagado assim? Senhor, eu estou aqui na América, né? Embora um país de primeiro mundo, mas tem deserto, tem deserto, não é verdade? Tem deserto, né? A terra é boa, mas tem gigante, não é verdade? Tem gigante. Mas Deus já nos deu ela, né, pastor Luiz? Então, em nome de Jesus, nós vamos possuí-la, né? São desertos, queridos. São desertos. Eu já enfrentei muitos desertos na vida. Eu me lembro do ano de 99, que eu recebi uma notícia de: Senhor, para mim está tudo perdido, acabou, mas estou aqui. São desertos. 40 anos num deserto, irmão. Será que precisa 40 anos num deserto para preparar alguém? Cada caso é um caso, né? Moisés iria liderar aquele povo, tirar da escravidão do Egito. Deus precisava moldar, trabalhar na vida de Moisés. Depois de 40 anos, a Bíblia diz que Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro, leva por trás do monte de Deus, o monte Horebe, e Moisés começa a ter uma visão de uma sarça ardendo em fogo. Era normal uma sarça pegar fogo pelo calor do deserto, era um sol quente, caustigante, mas o interessante é que o fogo não conseguia consumir a sarça, porque aquele fogo, querido, é o fogo de Deus, e o fogo de Deus, ele é um fogo benéfico, ele não é um fogo destrutivo, ele queima impureza, ele queima pecado, né? E a Bíblia diz que Moisés, quando se aproxima para ver aquela visão, aquela miragem, Deus brada do céu dizendo: Moisés, não te achegue para cá, tire a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é terra santa. E Deus diz: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, por causa dos seus exatores. E Deus quer dizer: eu desci para livrar eles e vou usar você. Aí começa o problema. Aí Moisés diz: Senhor, mas agora eu não sou nada, não sei nem falar direito, envia outro. Moisés começa a dar escusas para Deus. E a Bíblia diz que Deus se irrita com Moisés. De repente Deus olha para Moisés, que foi o texto que eu fiz leitura, do capítulo 4, versículo 2, Deus diz: Moisés, o que é que você tem nas mãos? Moisés diz: Senhor, é uma vara.
Queridos, o que é uma vara? Ou um cajado, ou um bordão, como diz a tradução? Talvez um pedaço de galho cortado de uma árvore, trabalhado, beneficiado, para fazer um cajado ou uma vara, que é o exercício de um pastoreio de ovelha. Uma vara nas mãos de Moisés era algo natural. Mas Deus diz: Moisés, lança essa vara na terra. Quando ele lança na terra, ela se torna numa serpente. Deus diz: pega a vara. Quando ele pega pela cauda, ela se torna numa vara novamente. O que eu quero dizer, queridos, uma vara nas mãos de Moisés era algo natural, mas nas mãos de Deus era algo sobrenatural. Por quê? Deus vai usar aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. É verdade? A questão não é o que eu tenho. Moisés disse: Senhor, mas é uma vara. Irmão, como é que pode enfrentar um império como o do Egito com uma vara? O que eu entendo é o seguinte, que a obra de Deus se faz pelo poder e pela ação do Espírito Santo de Deus, e não pelo braço da carne, né? Não pelo braço da carne. Queridos, não é o que você não tem, é o que você tem. Deus vai usar os teus talentos, às vezes natural. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Deus usando as pessoas com coisas insignificantes. Nós vemos um Davi, por exemplo, que com uma funda ele derruba um gigante. Nós vemos, por exemplo, uma Dorca, que com uma agulha ela faz proeza no reino de Deus. Nós vemos, por exemplo, um Gideão, que com uma queixada de jumenta, ele mata 1000 dos filisteus. Não é o que você não tem, é o que você tem. Mas o tema que eu quero pregar nessa noite, como diz aos irmãos, é porque Deus nos usa. E às vezes eu pergunto para Deus: Senhor, o que o Senhor achou em mim? Primeiro, queridos, Deus nos usa porque Ele é soberano. Ele usa quem Ele quer. O critério daqueles que Ele chama. Deus chama, por exemplo, um apóstolo São Paulo, como eu já citei aqui, um homem criado aos pés de Gamaliel, intelectualmente sábio, poliglota. Porque, queridos, Deus prepara cada pessoa para um lugar certo, para a hora certa e para um trabalho que Ele tem. Deus tem um apóstolo São Paulo para levar a palavra diante dos gentios, para entrar diante dos reis, da guarda pretoriana. Deus tem um Paulo. Mas por que Deus usa Paulo, se Paulo ele tinha marcas de sangue na mão? Paulo não se considerava nem ser um apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Jesus Cristo. Mas, queridos, porque Ele nos usa? Porque Ele é soberano. O critério da chamada pertence a Ele. Deus chama quem Ele quer. Deus chama quem Ele quer. Do maior, Ele chama o menor. Ele chama um Davi lá no campo, derruba um gigante, coloca assentado no trono de Israel. Ele chama um José, que é vendido pelos irmãos, que vai ser escravo no Egito, vendido, escravo, injustiçado pela mulher de Potifar, vai parar numa prisão egípcia, mas no tempo certo, Deus tira ele daquela prisão e coloca ele como governador de todo o Egito. Ele é soberano. Ele é soberano. E não compete a nós questionarmos os critérios da chamada ou da soberania de Deus. Deus usa os humildes, aqueles que se consideram fracos, porque forte é Ele, não é verdade? Forte é Ele. Graças a Deus chegou a água. Disse, será que eu vou pregar no seco hoje? Não vai chegar água.
Molhar a palavra, né? Deus chama os humildes, do maior Ele chama o menor, para que a glória seja dEle, para que o poder seja dEle, para que a excelência do poder seja dEle. É o caso do apóstolo São Paulo. Paulo, ele tem por perda todo aquele conhecimento secular para chegar ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Paulo, querido, certa vez ele começa a descrever, no capítulo 12 da carta aos Coríntios, ele fala de uma revelação que ele teve. Ele nem se refere a ele mesmo, ele diz que ele conheceu um que foi arrebatado em espírito. Ele diz, não sei se no corpo ou fora dele, mas esteve até o paraíso, ao terceiro céu, e ouviu coisas da qual o homem não era lícito de ouvir nem de ver. Ele diz, e por causa das revelações recebidas, Deus me permitiu um espinho na carne, um opróbio, que causava humilhação, dor e sofrimento para Paulo. Ele chega a dizer que era um mensageiro de Satanás, que me esbofeteava. Ele diz, da qual eu orei a Deus 3 vezes acerca disso. E Deus diz, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder, Deus diz, se aperfeiçoa é na fraqueza. E mais para frente ele vem dizendo, quando eu penso que eu estou forte, aí eu estou fraco. Então, queridos, Paulo tinha tudo para se inchar, para se vangloriar. Teve no paraíso, viu coisas que ao homem não era lícito de ver nem de ouvir. Mas Deus permite algo, pastor Luiz, na vida dele, para manter ele dependente de Deus, humilhado. Deus não resolve o problema de Paulo. Eu sempre digo, queridos, Deus responde a nossa oração de 3 maneiras. Às vezes você ora, na mesma hora ele resolve, não é, pastor? Diz amém. Tem vezes que ele diz, espera um pouquinho, não é tempo. Às vezes ele diz não. E mesmo o não de Deus ainda é o melhor para nós. Glória a Jesus. Deus usa os humildes. Por isso que o apóstolo São Pedro, no capítulo 5, ele diz, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalta. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque Deus nos usa? Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Segundo lugar, queridos, porque Deus nos usa? Porque Ele quer completar também a nossa história. Imagina se Moisés tivesse morrido no deserto de Midian. Como seria a história de Moisés? Deus quer completar a nossa história. Queridos, você tem uma missão no reino de Deus. Você é um órgão, um membro desse organismo vivo que é Cristo Jesus. Você tem uma missão. Eu me lembro do missionário peruano, que ele estava tentando traduzir a Bíblia na linguagem quechua daquele país. E ele dizia o seguinte, eu tenho muitos medos, mas eu temo acima de tudo em deixar passar os meus dias e não cumprir a minha missão. Você tem uma missão. Deus não te chamou por te chamar. A salvação é para todos. A graça se estendeu a todos. Mas nem todos aceitam. Dentre aqueles que aceitam, Deus separa pessoas para uma obra específica. Mas o certo é, queridos, que a missão da igreja primordial é a evangelização. Nós só estamos aqui porque ainda existem almas para serem ganhas para o reino de Deus. Um outro dizia o seguinte, viva a vida de uma tal forma que ao chegar a hora de você morrer, você não tenha nada mais a fazer a não ser morrer. Viva para algo que vale a pena. Priorize aquilo que tem valor. Porque às vezes nós priorizamos coisas fúteis, passageiras, e que não têm valores eternos. Por isso que Jesus,
quando ele aborda no capítulo 6 de Mateus, falando sobre a ansiedade, a ociosidade, o Deus Mamom. Ele chega a dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, o ladrão rouba, mina. Ajunte tesouro no céu. Lá não tem traça, não tem ferrugem, lá não entra ladrão. Onde tiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Porque ninguém pode servir a dois senhores, a Deus ou a Mamom. E Jesus quer dizer: por que vocês estão ansiosos? Pelo que é a vez de comer, beber ou vestir. Na verdade, são as coisas básicas da vida que nós nos preocupamos. Jesus diz: olhe para as aves. Lucas diz: olhe para os corvos, né? Elas não plantam, não colhem, elas não ajuntam celeiro. Alguém já viu alguém voando, um passarinho voando com um saco de dinheiro? Ou de semente para estocar para outro dia? Não, um pacote de arroz, né, irmão? Jesus diz: olhe para os lírios, que não se fiem, nem se tecem, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como tais. E Jesus disse: Deus cuida das aves e dos lírios, não cuidará de vós, homens de pequena ou de pouca fé. Não andeis ansioso, ou ocioso, ou preocupado pelo dia de amanhã. Não é a vida mais do que o alimento ou a vestimenta, querido. Uma coisa que nós precisamos ter é essa nossa quietude de espírito. A alma está quieta, está sossegada, está tranquila. Saber que se Deus cuida das aves e dos lírios, Ele cuidará de nós. E no final Ele dá a receita. Ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então viva para algo que vale a pena. Queridos, nós deveríamos fazer a oração de Moisés do Salmo 90. Moisés, no Salmo 90, ele vem falando da fragilidade humana, que os nossos dias são como um conto ligeiro. Eu já digo uma coisa: eu já passei do meio-dia para a tarde. Daqui para frente começa a escurecer, na verdade as pernas começam a bambear, a visão vai ficando turva. Eu já estou precisando usar óculos para ler. Na verdade, as forças vão se indo, na verdade. E Moisés vem falando, pastor, dessa fragilidade humana, que a nossa vida é como um conto ligeiro, que a duração da vida é 70, alguns, pela sua robustez, chega aos 80, mas o que passa disso é enfado, canseiro, e eu acrescento mais, aflição de espírito. Mas no versículo 12, queridos, Moisés faz uma oração que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Moisés diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de uma tal maneira que alcancemos corações sábios. O que Moisés quer dizer nessa oração? Senhor, me ensina a viver. Queridos, quantos que passam pela vida inutilmente? A vida é um dom, a vida é única, e ela passa. Eu me lembro quando eu era piazão de calça curta, com estilingue na mão, caçando passarinho, brincando de carrinho. Acredita os irmãos ou não, já sou vô. O Tiago é meu filho, 35 anos, eu diz: meu Deus, o tempo passou tão rápido. A vida é um dom de Deus, a vida é única, é um privilégio você estar aqui respirando, e no melhor lugar, porque o salmista mesmo, ele diz: melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 em outra parte. Aqui Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Mas a vida vai passar para você. E quantos que olham para trás, e o tempo passou, eles dizem: Senhor, eu priorizei aquilo que não tinha valor, e o tempo passou para mim, eu perdi a minha vida. Jesus fala algo contraditório, parece. Ele diz: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Então viva. Porque Deus nos usa. Primeiro, Ele é soberano. Segundo, Ele quer completar a tua e a minha história. Faça algo que vale a pena. Viva em prol daquilo que vale a pena. Priorize o que vale a pena. Que perguntaram para John Wesley, se eu não me engano, se o senhor soubesse que o senhor morreria amanhã, o que o senhor faria? Ele diz: o que eu venho fazendo todos esses longos anos. Eu levantaria de madrugada,
tiraria um período de oração, selaria o meu cavalo, ia para a porta das fábricas evangelizar. Porque Deus nos usa, queridos. Ele é soberano. Ele quer completar a minha e a tua história. Não perca tempo. Paulo dizia: eu uso todos os meios para ver se por algum meio eu consigo levar alguém a Cristo, salvar alguém. Judeu para com judeu, gentil para com gentil. Eu me desdobro de todos os meios. Deus quer completar a minha e a tua história. E essa missão, ela exige um chamado, às vezes exige renúncia, esmero, dedicação, obediência. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E em último lugar, para nós terminar, porque Deus nos usa? Porque Ele se importa com aqueles que sofrem. Ele se importa. São milhões de pessoas que estão morrendo sem Cristo e indo para o inferno. A eternidade é uma coisa muito séria. Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo todo, se ele perder a sua alma. Aqui é um período de tempo, queridos. Aqui é passageiro, aqui é rápido. Mas do outro lado, existe uma eternidade. Ou com Deus. E nós chegaremos lá. Porque Jesus já pagou o preço do nosso pecado, você crê assim? Ele já morreu pelos teus pecados. Você já é perdoado, você já foi perdoado. Porque Deus nos usa, Ele se importa com aqueles que sofrem, com aqueles que estão sendo escravizados pelas mãos do inimigo. Pastor Márcio está ali em Bangladesh, e queridos, a gente vê os vídeos de um povo carente de Deus. Você está aqui num conforto, num ar-condicionado, no melhor país do mundo, mas nesse exato momento tem pessoas morrendo sem Cristo, entrando para uma eternidade sem Deus. E nós somos portadores das boas novas, de um evangelho que transforma, que liberta, que redime o mais vil e miserável pecador. Jesus dizia de pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho é as boas novas. Você pode chegar para alguém e dizer: eu tenho uma boa notícia para você. Jesus morreu pelos teus pecados. Você não precisa ir mais para o inferno. Você pode ir para o céu. Glória a Jesus. Deixa Deus te usar para libertar essas pobres almas. Consagre a Deus os teus talentos. Diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Você pode ser um instrumento. Deus chamou Moisés para uma obra específica. O tempo de Moisés se foi. O tempo dos profetas se foram. O tempo dos apóstolos se foram. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa hora. E eu creio, queridos, que Deus vai levantar vidas aqui, inflamadas na chama do seu Espírito Santo, e vai encher de poder, de autoridade, de unção, e serão instrumentos usados nas mãos de Deus. Eu me lembro de John Knox. John Knox, de vez em quando a mulher olhava para a cama e não via o John de madrugada. E lá fora, John estava ajoelhado na neve, talvez 20 graus abaixo de zero, orando intensamente, dizendo: Senhor, dê-me a Escócia para Cristo, ou então eu morro. Queridos, missão está no coração de Deus. Jesus deixou os céus, Jesus deixou a glória e veio a este mundo. Jesus foi o maior missionário. Ele libertou vidas, Ele transformou vidas, Ele capacitou 12 apóstolos. Tem uma história que diz o seguinte, é uma história, não está na Bíblia. É uma história que ilustra uma verdade. Diz que quando Jesus foi assunto ao céu,
foi recebido pelos anjos. E um dos anjos chega para ele e diz: Senhor Jesus, o Senhor desceu ali na terra, pagou o preço do pecado, ressuscitou, retornou, mas e agora? E agora? Jesus diz: eu deixei lá Pedro, eu deixei João, Tiago. Diz que o anjo diz: mas e se eles falhar? Não, eles não vão falhar, eu deixei o meu Espírito Santo também. E Jesus hoje está dizendo: eu deixei uma igreja em Deerfield, eu conto com ela, eles não vão falhar. Queridos, o tempo desses homens se foram, agora é a nossa vez. O tempo de Dela e Moody se foi. Moody ganhou 1 milhão de almas, alguns chegam a dizer que ganhou mais de 1 milhão. Irmão, eu vou ter vergonha de chegar perto de Moody. O tamanho da recompensa, do galardão, é lógico que nós trabalhamos porque nós amamos Cristo, mas terá uma recompensa. Eu vou ter vergonha, queridos. Viva a vida de uma tal forma. Como Jim Elliot, eu tenho muitos medos, mas eu temo acima de tudo em deixar passar meus dias e não cumprir a minha missão. Glória a Jesus. E eu creio que Deus vai levantar uma geração, está levantando uma geração inflamada na chama do seu Espírito Santo. Eu tenho orado a Deus dizendo: Senhor, que o seu Espírito venha me compungir, venha me inquietar, Senhor. Coloca o seu amor em mim, Senhor, que eu possa olhar para as pessoas com o seu olhar e sentir íntima compaixão. É tudo que nós precisamos, queridos, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus não pode usar uma pessoa vazia, uma pessoa egoísta, uma pessoa materialista, mas nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e deixar que o amor de Deus inunde o nosso ser, inunde o nosso coração. E para terminar, que o meu tempo já, o relógio que já está dizendo para mim: pare. Queridos, eu li um livro há muitos anos atrás. O título desse livro é A Colheita, e eu recomendo ele. Ele fala da história da igreja dos últimos dias. E uma revelação que Deus deu a esse pastor, e ele transcreve nesse livro. O diabo pegando pesado, não é verdade? O sistema que rege esse mundo podre, contaminado. Doutrinação, querendo doutrinar os nossos filhos. E ele chega a dizer: a igreja está dormindo, as 10 virgens todas dormiram, mas 5 tinham azeite. Essa é a diferença. Mas ele chega a dizer: Deus não vai deixar quieta, a obra é dele. Jesus disse: se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E ele chega a dizer nesse livro que Deus vai fazer um rebuliço sobre a face da terra. Deus vai começar a salvar prostituto, homossexual, ladrão. Vai encher do seu Espírito Santo com tanto poder e autoridade, e vai cooperar com eles com sinais, milagres e prodígios e maravilha que nunca houve em toda a história da igreja. Será a última investida da igreja sobre a face da terra. Um grande reavivamento, e eu quero desfrutar desse reavivamento. E Jesus vem. Porque Deus nos usa. Convido a igreja a se colocar em pé. Porque Deus nos usa, queridos. Quando eu olho para as minhas falhas, para os meus defeitos, para as minhas imperfeições, eu digo: Senhor, por que o Senhor me usa? Quando eu olho para a obra que está diante de mim e as minhas limitações, pastor, eu digo: Senhor, o que o Senhor achou em mim? Tem tantas pessoas melhor, talvez mais intelectual, mais capacitada, mas Deus chamou você, queridos. Ele nos usa porque Ele é soberano. Porque Deus nos usa, Ele quer completar a nossa história, para que você deixe um legado, para que você deixe uma história. Porque Deus nos usa, porque Ele se importa com aqueles que estão sofrendo. Quem sabe do lado da tua casa tem alguém sem Cristo. Você é um instrumento que Deus colocou lá para levar a mensagem que liberta e que transforma. Deus quer levantar vidas aqui nesta manhã, vidas com chamado específico para uma obra específica,
para um lugar específico. Deus tem vidas aqui que Deus vai levantar com poder e autoridade. Independente das tuas limitações, independente das tuas imperfeições, eu sempre vejo na Bíblia um Deus santo e perfeito e poderoso usando pessoas imperfeitas como nós. Glória a Jesus. E eu quero orar nesta manhã. Eu quero orar nesta manhã. Ainda há tempo. Não faça como uma irmã nunca quis saber nada das coisas de Deus. Deus tinha um chamado para a vida dela, ela nunca quis. Até que um dia ela pegou uma enfermidade. Eu coordenava o departamento de missão, ela chega para mim e diz: irmão, como é que eu faço para ser missionário? Para fazer o curso de missão. Eu olhei toda debilitada. Não que Deus não pudesse curar, mas já velha. E por questão de ética, eu disse: procura o departamento de missão da sede, eles vão lhe instruir. Depois que ela saiu, eu disse assim: a vida toda não quis saber. Agora, por um desencargo de consciência, talvez quer fazer algo, mas não tem mais condição. E morreu em pouco tempo. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque o lugar para onde nós vamos não há indústria, não há obra, não há ciência. Deus colocou talento nas tuas mãos. Que você possa fazer como Isaías diante daquela visão, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Quantos querem ser usado por Deus? Queridos, quando você é usado por Deus, quando você é cheio de Deus, o medo vai embora, a ansiedade vai embora, as preocupações vão embora. Glória a Deus, Deus se preocupa e se encarrega em cuidar de você, em cuidar dos teus, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele quer completar a tua história, Ele se importa com aqueles que estão sofrendo. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Se prontifique hoje dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui de pronto. Me encha do seu Espírito, me use, Senhor, me dê graça, Senhor, me capacite. Queridos, o que nós temos que fazer é nos prontificar, o resto é com Ele. Eu quero orar por você. Se Deus falou com você, se você está disposto a dizer: Senhor, me usa, Senhor, me usa, complete a minha história, Senhor. Eu não quero viver uma vida sem sentido, sem propósito. Eu quero viver uma vida que vale a pena, porque o tempo vai passar. Se Deus falou com você, venha para frente, eu quero orar por você. Glória a Jesus. Deus tem uma chamada para você. Deus tem algo para a tua vida. Glória a Jesus. Não importa quem você é, Deus tem algo para você. E o verdadeiro sentido da vida, queridos, não é quando vivemos para nós, é quando vivemos para Deus. A vida só tem sentido quando ela é vivida para Deus, quando ela é vivida para o próximo. Esse é o verdadeiro sentido da vida. É viver para Deus e é servir o próximo. Glória a Jesus. Deus vai levantar vidas aqui cheio do seu Espírito. Sinta nessa manhã o Espírito de Deus soprando sobre a sua vida. Sinta a graça de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Querido e amado Senhor, Pai querido, eu preguei a sua palavra, Senhor. Pai querido, e aqui tem vidas diante do seu altar que estão fazendo como Isaías, Senhor, diante daquela visão da eternidade, dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, vai capacitando vidas aqui nesta manhã, Senhor. Vai enchendo do seu Espírito Santo, Senhor. Vai enchendo de graça, de poder, de autoridade, de unção, Senhor, de ousadia, de intrepidez, Senhor. Porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de destemor e de ousadia. Renova vidas aqui nesta manhã, Senhor. Se entrou alguém ocioso, que essa ansiedade saia agora em nome de Jesus. Se entrou alguém triste aqui, que saia alegre nesta manhã em nome de Jesus. Se entrou alguém enfermo aqui, eu repreendo toda a enfermidade pela autoridade que há no poder do nome de Jesus.
porque há poder no seu nome, Senhor. Há poder no seu nome. Pai querido, traz um novo tempo para esta igreja, Senhor. Meu Deus, salva almas aqui na América, Senhor. Salva a vida lá em Bangladesh, Senhor. Meu Deus, que as cadeias sejam quebradas, que os grilhões caiam por terra, Senhor. Que vidas sejam libertas pelo poder do nome de Jesus. Amém. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em